Boa tarde, pessoal. Boa tarde quem está não presente aqui, mas que está vendo pela internet. Eu queria falar um pouquinho hoje para vocês sobre a questão da ser líder, desafios da área, o que se ganha e o que se perde quando essa liderança ela é feminina também. Primeiro, deixa eu me apresentar. Eu sou Elusa. Eu sou Product Coach no Cicred hoje. Eu sou uma Crazy Cat Lady, adoro gatos. Eu sou uma tea lover também, adoro chá. E eu sou designer e estou produto no momento. E essa minha introdução ela é bacana, ela é interessante falar um pouquinho para vocês, porque eu vim de uma área que fala com o usuário desde o início do processo e fui trabalhar com tecnologia. Sou mulher na tecnologia, não sou técnica, então são diversos desafios relacionados a isso que eu encontrei nesse tempo que eu estou trabalhando com esse povo de tecnologia. Então, o que eu vou falar um pouquinho, assim, líder é diferente de chefe, como a gente se torna líder, né? O que se ganha trabalhando com líderes mulheres, o que se perde trabalhando com líderes mulheres, e eu sou ou estou líder, e agora? E essa minha reflexão começou quando eu estava lendo alguns artigos sobre, tipo, como é que eu me torno uma líder feminina, como é que eu sou mulher dentro de um campo onde a maioria é homem, onde a maioria dos líderes e dos chefes são homens também. Como é que isso eu poderia, enfim, eu poderia melhorar, já que eu estava nesse momento da minha vida. E eu achei bem legal esse artigo que eu vi no Medium, que ele estava incentivando mulheres a contarem a trajetória delas dentro da tecnologia. Então, por que isso? Para incentivar outras mulheres também. Porque às vezes a gente passa por um monte de coisa e acha que não vai acontecer com outras pessoas, que aquilo só acontece contigo por uma série de motivos. E, no entanto, eu estou aí para mostrar que não acontece com muita gente, inclusive. E é legal a gente discutir e parar para falar um pouquinho sobre isso. Primeira coisa, ser líder é diferente de chefe. Eu não vou abordar nada assim muito clichê sobre o assunto, mas é só para a gente falar que os líderes eles sempre emergem de um contexto. Ou seja, é por isso que eu falei estou líder. Porque ser líder, às vezes tu tem alguma coisa de, tu tem uma prestatividade, tu tem uma certa questão de se colocar à frente de alguns desafios, mas a questão da liderança, muito mais do que a questão de ser chefe, porque tu pode ser chefe a qualquer momento, no caso, ela tem muita relação com a questão de momento mesmo. Talvez naquele momento eu seja a pessoa que esteja pronta para liderar aquele contexto que eu estou inserida. Por isso, liderança é sempre uma questão contextual. Né? Naquele momento, assim como em outros momentos, tu pode estar líder. E eu coloquei uma fotinha do Churchill, porque, além de tudo, eu sou nerd de história. E eu gosto muito de falar sobre ele, porque ele foi o primeiro-ministro inglês durante a Segunda Guerra Mundial. Ele foi chamado para ser primeiro-ministro inglês durante a Segunda Guerra Mundial. Ele foi um excelente primeiro-ministro naquele momento. E na eleição conseguinte, ao fim da Segunda Guerra, ele perdeu muito, mas perdeu muito feio. E ele tinha sido um excelente primeiro-ministro. E por que ele perdeu? O povo respondeu da seguinte forma: porque agora nós estamos em tempos de paz, a gente precisa de um outro líder agora. Então, por isso que eu acho que liderança é sempre contextual. Sendo homem, sendo mulher, dependendo de como tu te coloca em algumas coisas, é que essa liderança ela vem para ti, ou as pessoas te percebem como líder, né? O que se ganha trabalhando com mulheres líderes? E eu coloquei essa imagem para vocês verem, porque eu ganhei aquela caneca que tem a Penélope Charmosa. E não é porque eu goste tanto assim da Penélope Charmosa. Aliás, até ganhar aquela caneca, eu nunca tinha pensado muito nela. O que aconteceu? Eles me deram a caneca porque eu era a única menina da minha tribo. E aí eles brincaram, na corrida maluca, tu é a única pilota. E foi a primeira vez que eu gostei muito da Penélope Charmosa. Foi a primeira vez que é verdade, assim, tipo, ela era a única lá. Ela ganhava algumas corridas, outras ela perdia. Às vezes as pessoas tinham que ajudar ela e tudo bem, sabe? Esse é um contexto bem importante da gente entender também sobre a questão da liderança e da liderança feminina também, no caso, né? E existem vários exemplos por aí que a gente vê sempre da questão da representatividade, vários homens e uma mulher no meio. E quando eu ganhei aquela caneca, é verdade, eu nunca tinha me visto como a Penélope Charmosa dessa corrida que é desenvolver software agora. A parte boa de ser mulher,
né, dentro de um contexto de tecnologia e de ser líder, né, no caso, as mulheres têm melhores notas em pesquisas relacionadas com as capacidades chaves de liderança. Ou seja, quando eu estou falando da questão de tomar iniciativa, de resiliência, as mulheres elas têm bastante esse approach. Né? E isso tem a ver com as nossas características boas e também com as nossas características que acabam nos enfraquecendo um pouco em alguns momentos em algumas questões de liderança. No geral, as pessoas percebem mais rápido as nossas características que empoderam o grupo. A gente também aprimora mais essas características quando a gente vai ser líder. E não à toa, a gente sempre fica melhor ranqueado nesse tipo de pesquisa, né? Então, quando eu vou falar de honestidade, assim, governos que têm mais mulheres também são governos menos corruptos. Então, é para vocês verem como a questão do feminino, ele também invade, a liderança feminina, ele invade qualquer contexto, e não só o contexto de tecnologia, né, no caso. Existem também pesquisas que dizem que a liderança feminina ela é chave para alta performance. E quando a gente fala em alta performance, a gente está falando em algo muito importante relacionado com tecnologia. E por que é chave? Porque as líderes femininas, elas são, no geral, líderes transformadoras. Porque as pessoas falam que existem a liderança transformadora e a liderança transacional. E as mulheres, elas são melhores na questão da liderança transformadora. Então, se eu estou falando de uma liderança transformadora e eu estou falando em empoderar times e eu estou falando em tirar o melhor de outras pessoas, mulheres têm mais facilidade em trabalhar com isso. Isso é uma coisa bem bacana, isso é bem interessante, né, da gente ver como algo que é importante para a gente falar de alta performance, que é tão importante em um contexto de tecnologia, também é uma característica intrínseca feminina, né, a gente trabalhar para que saia sempre o melhor de outras pessoas. Essas nossas características interpessoais mais evidenciadas em um contexto, assim, olha, eu sou comunicativa, eu ajudo as pessoas, eu, no geral, né, no caso, não quer dizer que todas as mulheres são as mais legais do mundo, mas no geral, a gente usa o nosso conhecimento para ajudar e empoderar outras pessoas, né. Nossa questão de criatividade, as nossas estratégias, né, é bem interessante como essas características, elas também fazem a gente se tornar aquelas pessoas que podem ser um líder eventual e depois de um certo momento um líder constante, inclusive. A parte ruim. E aqui da parte ruim eu quero falar algumas coisas. Questão de gênero, né, de hipersexualização ou assexualização, a questão da idade e de aparência pessoal. Em questão de gênero, geralmente, bom, quando a gente está em tecnologia, são poucas mulheres. Geralmente as mulheres são mais ligadas às áreas de humana, então tu vê muita mulher designer, o que era o meu caso. Tem menos mulheres que programam, que codam, porque existe um certo preconceito que dizem que mulheres não gostam de exatas. E isso é de pessoas que não gostam de história, porque não sabem que toda a parte o início da questão do código foram mulheres matemáticas que fizeram, né, no caso. Existe uma questão da hipersexualização. Se a mulher ela é uma mulher bonita, se ela tem um bom papo, ela é constantemente convidada. Mas ela não é convidada a estar junto porque ela é inteligente ou porque ela agrega algumas coisas. No início, depois pode até ser, claro, mas no início é muito mais por uma questão física. E a questão da assexualização. No início, quando tu chega num grupo predominantemente masculino, existe aquela necessidade do pessoal, eles param de falar alguns assuntos perto de ti. Simplesmente param de falar alguns assuntos. Daqui a pouco, esses assuntos eles começam a te conhecer, enfim, a estar contigo trabalhando junto. E aí, de repente, tu fica invisível. Enquanto mulher, eles já não te veem mais como o gênero que tu é. E isso para o bom e para o ruim também, porque no caso, toda vez que tu tenta mostrar o teu lado feminino, isso é visto como uma questão de vitimização, de querer fazer algum tipo de justificativa, assim, isso é uma coisa bem ruim pra gente, né? A questão de idade. Mulheres são consideradas menos aptas conforme vão passando o tempo. Então, por exemplo, uma mulher de 40 anos, ela é considerada menos apta para algumas coisas que uma mulher de 30 anos. Porque a questão do envelhecimento feminino começa a tirar, como se isso fosse possível, a partir do conhecimento que ela tem, enfim. As pessoas deixam de reconhecer, né, algumas coisas, de reconhecer esse conhecimento dela, no caso. E a questão da aparência pessoal também. Exceto em casos extremos, homens
não são encorajados a ter um certo tipo de cabelo, a usar um certo tipo de roupa, a emagrecer ou coisas do gênero, a não ser que, tipo, seja alguma coisa, o cara tem algum tipo de problema de obesidade ou muito magro, alguma coisa do gênero. Eles geralmente não é um assunto que é pautado, e mulheres são muito pautadas por isso. Porque tu penteia o teu cabelo de certa forma, porque tu pinta ou não pinta o cabelo, como se alguém tivesse alguma coisa que ver com isso, né? Então são coisas relacionadas com o fato de tu ser mulher, que envolve toda essa questão de liderança, e as pessoas percebem isso. Isso também conta no momento delas te validarem como uma líder circunstancial ou constante daquelas pessoas, né, no caso. A gente sofre bastante com os vários tipos de estereótipos femininos, né? Se somos incisivas, somos mandonas, né? Aí tem as bossy girls, as bossy women, que são mulheres muito poderosas, que elas são consideradas mandonas porque elas têm um comportamento um pouco mais masculinizado para elas estarem naquele momento ali na frente de outras pessoas. Se a gente consulta em momentos decisivos, somos consideradas fracas, ou seja, na hora do vamos ver, se tu vai consultar alguém, putz, eu devia ter consultado outra pessoa, porque se ela precisou de ajuda, talvez ela não fosse a pessoa certa para me ajudar com aquilo dali. Somos menos associadas com pessoas inovativas. E eu não estou falando isso tipo, porque eu acho que isso acontece. Tem pesquisas comprovando esse tipo de relação que as pessoas fazem. Porque mulheres, no geral, tendem a terem ciclos conservadores maiores. Então as pessoas associam menos com questões inovativas, como se também tivesse alguma coisa a ver, né? Somos considerados demasiado emocionais, ou seja, se a gente chora no trabalho, se a gente ri demais, tudo isso, isso pode ser hipersexualizado, assexualizado, enfim, uma série de coisas que são relacionadas às emoções femininas no trabalho. Se o filho fica doente, só a mãe é chamada, independente se é o pai que está levando a criança no colégio, se ele que tem um contato maior da criança lá na escola, ele pode levar todo dia, ele pode ser o contato. Ficou doente, chama a mãe, sabe? Isso é uma premissa bem da nossa cultura, inclusive. A gente é perguntada e demandada dos filhos, enquanto os maridos não. Eu lembro durante as eleições que faziam várias perguntas para uma candidata à presidência sobre a questão dela levar ou não a filha, onde é que estava a filha dela quando ela não levava, e ela, eu tenho candidatos que têm um filho da mesma idade, e ninguém pergunta isso para eles, porque as pessoas veem como uma característica da mulher cuidar do filho, né? Enfim, e as pessoas esperam que sejamos sempre calorosas e legais, porque afinal de contas eu sou mulher, então eu tenho que ser uma pessoa calorosa e legal, e no momento que tu não é calorosa e legal, as pessoas diminuem isso da tua questão de liderança. Isso é uma coisa que não é tão legal pra gente. Geralmente a gente enfatiza em entrevistas e coisas do gênero as nossas características agregadoras e menos as nossas características interpessoais. Então, se eu sou uma pessoa que gosta de falar, que gosta de me comunicar, eu não vou dizer que eu tenho facilidade ou fluência em alguma coisa. Eu vou dizer que eu tenho facilidade de comunicação com outras pessoas, porque também é uma característica feminina. No entanto, homens, na mesma situação, dizem, não, olha, eu faço isso, eu faço aquilo. É uma característica nossa da gente começar, a gente faz um trabalho que é conjunto com outras pessoas. Isso é bem interessante de ver, assim, e tem também várias pesquisas que corroboram com isso que eu estou contando para vocês. Somos constantemente testadas, questionadas e pré-julgadas. O que eu coloquei ali, o desenho, é de uma linha de impedimento. Vocês já tentaram dizer para alguém que vocês gostam de futebol? Quando vocês contam para alguém que vocês gostam de futebol, a primeira coisa, tu gosta de futebol? Como é que é o impedimento? Porque o impedimento não é uma coisa tão fácil da gente entender, assim. E não interessa o cara que fale, se ele falar qualquer coisa de futebol, automaticamente ele já está endossado. Ninguém pergunta para ele se ele sabe o que é impedimento ou não. Mesmo que tem vários caras que não gostam de futebol, não sabem o que é impedimento e coisas do gênero. Eu trouxe esse porque esse é sempre um exemplo muito evidente disso, né? É bizarro como essas coisas acontecem. Aham. Sim.
Ah, mas com que arma você joga, por exemplo? Ah, mas por que você joga Airsoft? Qual equipamento que você usa? É sempre esse questionamento. Mas se chega um homem, como já teve gente da minha equipe que fez isso, nossa, que legal! Qual arma que você tem? Mas não fica perguntando detalhes da partida, não fica perguntando essas coisas. É muito assim nesse mundo, principalmente. Isso é uma coisa complicada, porque se a gente é líder, ou se a gente está líder, é porque existe uma certa confiança, alguma coisa relacionada com o nosso trabalho. A gente não deveria ser tão questionado ou tão julgado, porque qualquer falha nossa ganha peso 2, pelo menos, quando as pessoas estão analisando a questão de liderança, né? Enfim, era o que eu estava contando para vocês da questão da hipersexualização ou assexualização, no caso. Desde criança, a gente estimula esse tipo de comportamento, de meninas usarem rosa, meninos usarem azul. A nossa família faz isso, né? A questão do pai, da mãe, a gente não é convidada para fazer networking. Porque assim, depois de uma certa idade, enquanto tu é jovem e solteira e as pessoas sabem disso, beleza. Se tu namora, ou se tu é casada, ou se tu tem filho, o networking não é um espaço que é pra ti. As pessoas não veem aquele espaço como sendo pra ti. Exceto se tu for jovem, solteira, enfim, se tu tiver esse contexto, né? As pessoas acreditam firmemente, né, que a gente tem menos mulheres nos papéis de liderança porque a gente não quer ser líder. As pessoas realmente acreditam nisso, porque eles acham que é uma questão de escolha a questão de liderança. E essas pessoas que acreditam nisso, elas ignoram dois preceitos principais. Lideranças são momentâneas e elas são também uma questão de espaço, enfim, uma questão de contexto. Né? E geralmente tu não tem muita escolha sobre aquilo dali. Às vezes tu tá empoderada de alguma coisa e é tu que vai ser o líder, é tu que vai estar naquele momento sendo responsabilizado, e no sentido bom, sobre alguma coisa. Eu já fui líder algumas vezes durante a minha vida, porque eu já trabalhei como Product Owner, Product Manager, hoje eu sou coach, então as pessoas veem em mim esse tipo de coisa, mas eu tive que trabalhar muito para as pessoas poderem ver isso. O jeito que eu falo, o jeito que eu cumprimento as pessoas, tudo isso teve que mudar para as pessoas poderem começar a me ver como alguém que entendia daquele assunto. Basta vocês verem no trabalho de vocês, quando vocês estão falando com uma mulher, ela sempre se justifica mais do que homens, em alguns momentos. Ela vai trazer mais dados e dados mais exatos. É por causa da Lei de Proteção Geral de Dados, é a Lei 5.900 e blá blá blá, e ela vai trazendo várias contextualizações porque ela quer provar que o que ela está dizendo tem razão de ser, porque ela precisa daquele espaço. Então as mulheres, elas se tornam um pouco diferente. É diferente a tua reação para que as pessoas comecem a te entender como líder, como uma pessoa possível de ser líder. Ainda mais se tu não é técnico e se tu é mulher. Existe uma coisa que as pessoas falam, que é a questão de falta de ambição explícita feminina. O fato de tu não dizer que quer ser líder ou que tu quer ser chefe te exclui das coisas em alguns momentos. Então, tu precisa dizer nos one-on-ones, tu precisa dizer para outras pessoas que tu está interessado naquilo dali, que tu está ali para aprender, que tu quer estar naquele momento. Aí eu trouxe a Paula Bracho, porque a Paula Bracho, ela é uma pessoa muito ambiciosa. E a gente vê mulheres ambiciosas sempre como algo negativo. É alguém que é mal, é alguém que quer algo que não é para ela ou algo que não é dela. Então, tipo, mulheres que são ambiciosas, elas têm características que não seriam femininas o suficiente para serem delas. Né? Então, ela ainda ela é um estereótipo de mulheres como a sociedade um pouco mais machista, um pouco mais descontextualizada de mulheres nesses papéis de liderança e força estão. Falta confiança e faltam ações afirmativas. E nesse sentido, falta confiança de eu dizer, olha, eu quero em algum momento poder testar, me testar enquanto líder de alguma coisa, pode ser em um projeto, pode ser em algum momento. E por mais que eu tenha dito para vocês todas aquelas coisas legais da mulher ser líder e do contexto da liderança feminina, tem caído o número de mulheres líderes no Brasil. E esse é um dado desde 2016 e vem caindo desde então. Então são 3 anos de... Nós já éramos poucas, hoje somos menos ainda. Então, se vocês se sentirem
em alguns momentos liderando alguma coisa, comece a captar esses momentos para que esses momentos se tornem uma constância dentro de onde vocês estão, dentro desses momentos que vocês estão juntos. E o que se perde trabalhando com mulheres líderes? Tecnicamente, nada. Não se perde nada estando com mulheres líderes. Algumas pessoas falam de questões comportamentais, eu comentei com vocês da liderança transacional e da liderança transformacional. Ainda assim, tu pode trabalhar assim como tu trabalharia com qualquer outra pessoa, tu pode trabalhar essas coisas para que ela seja uma liderança transacional, tanto quanto um homem pode ser uma liderança transformacional. Eu não posso falar muito sobre a questão de liderança masculina porque eu não sou um homem, então eu não tenho como comentar as questões de liderança masculina. Existem algumas coisas que relacionadas com liderança que elas são sim comuns a homens e mulheres, mas a gente sempre sai alguns passos atrás nessa corrida quando a gente está falando de questões de liderança, né? Como é que a gente se torna líder, né? No fim das contas, a gente se torna líder quando a gente se destaca, em termos de confiabilidade. Ou seja, as pessoas confiam no que a gente sabe, confiam no que a gente pode fazer para elas naquele momento. É o famoso, com essa pessoa eu posso contar. Então, quando as pessoas sabem que elas podem contar contigo, tu te torna um líder. E pode ser naquele momento, ou pode ser em momentos mais profundos, enfim, como por essa questão de liderança, né? Sou ou estou líder, né? E agora? Então, ficam algumas coisas, umas dicas, por assim dizer, para ajudar vocês em momentos que vocês se perceberem líderes, ou que alguém diz assim, ó, tu está liderando esse projeto, ou tu está liderando esse momento do time, né? Ajude a desenvolver os times para alcançar as metas. Não é sobre o resultado, é sobre a qualidade desse resultado. Mas lembre-se também que mulheres, elas são muito conhecidas pela coisa de atingirem, da questão de atingir o resultado. Mas a gente atinge esses resultados de uma forma muito mais interessante que vários líderes homens, no caso. Não tente ser um líder diferente da sua personalidade. Eu sou meio risonha. E eu não sei ficar muito braba. Então eu sei que eu perco um pouco a linha quando eu tô braba com alguma coisa. Mas não adianta eu querer fazer coisas muito diferentes, ou ser sempre braba, ou ser sempre a pessoa risonha, porque não é o tempo todo que tu vai estar feliz ou vai estar para aquele momento. Mas tentem não ser pessoas diferentes da personalidade de vocês, isso pode ajudar e vai ajudar vocês bastante. Mulheres, elas produzem mais oxitocina que os homens. Esse é o hormônio do eu me importo, sabe? Então é o hormônio que ajuda tu estar em contato com outras pessoas. Usem isso a favor de vocês. Né? As pessoas gostam de ser ouvidas independente da área, principalmente em tecnologia, que tem muita gente, existe algumas questões de hierarquia, enfim, mesmo em contextos muito flat, né, de liderança. Então usem esse tipo de coisa a seu favor, né? Falem sempre, tragam argumentos. Isso é uma coisa bem bacana, porque tu acaba percebendo o valor desse tipo de coisa no dia a dia de trabalho, né? Ajudem as pessoas ao redor de vocês de acordo com o que elas têm de melhor. Isso também é uma característica feminina que ajuda bastante quando a gente está líder, né, no caso. E sempre comunique muito. Mostrem para as pessoas que vocês querem estar líderes, querem ser líderes, querem continuar naquele papel. Né? E as pessoas, elas vão percebendo isso no trabalho, nas coisas que vocês fazem no dia a dia. E por fim, a gente tem que estar junto. Enquanto mulheres, num contexto de tecnologia ou no contexto que for, é bem importante que a gente esteja sempre conversando, nos apoiando, frequentando meetups. Tem meetups só para mulheres. Eu, ano passado, participei do TDC for Women e eu confesso que quando eu participei, eu fui, eu vou lá para ouvir pregarem para convertido. No entanto, foi transformador o dia que eu passei lá com aquelas meninas, porque foi muito legal ver. E foi um tapa na minha própria cara, que estava achando que ia ser uma porcaria, e foi muito legal. A gente precisa ler sobre, a gente precisa contar histórias da nossa vida, a gente precisa nos ajudar. Só assim as pessoas vão nos ver com mais frequência nesses papéis de liderança com mais facilidade, né? Era isso então, gente. Muito obrigada.